Boa noite, tudo bem? Já vamos começar já já. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Estão me ouvindo bem? Boa noite a todos. Muito boa noite. Boa noite, Jairo. Boa noite, senhor Rogério. Tudo bem? Tudo ótimo. E você? Tudo bem também. Um pouco ansioso, estou quase fazendo uma consulta aí com o senhor já, viu? Senhor, É a senhor primeira vez. senhor está lá no céu. Confesso que esses dias eu estou quase roendo as unhas, viu? Por que, seu Rogério? Por conta da pandemia, do isolamento, né, que já estou tentando me habituar aí já há alguns meses, dando aula online, né? A gente fica um pouco mais ansioso. Acho que é normal, né, doutor? Normal. Eu acho que assim, tá meio que todo mundo no mesmo barco, eu tenho essa sensação, sabe? E tem dia que você tá melhor, tem dia que você tá pior, tem dia que você tá mais ansioso, tem dia que você tá menos ansioso, mas eu acho que essas oscilações são absolutamente normais, né? E assim, elas marcam uma fase que é nova, difícil, incerta, imprevisível para todo mundo, né? Eu acho que absolutamente seria anormal se você não estivesse ansioso de vez em quando. Né? Seria diferente. Eu tenho falado muito com os meus alunos, né, ensino médio, e até eles a gente percebe também uma certa ansiedade, né, às vezes uma certa, até mesmo uma agonia, né, de poder estar no colégio, estar de volta às atividades normais, né, e tentando já se antecipar para esse novo normal, né, para essa nova Uhum. era. E a gente vê também pelas redes sociais, o que eles têm postado, né, como eles têm vivido, né. Claro que a gente nunca esperou viver isso, nem eu, nem o senhor, nem nossos avós, né. Isso vai ficar marcado e, claro, vai ficar aí para professores de história, de sociologia, contar tudo isso daqui a alguns anos, né. Como vivemos dessa forma. Sem dúvida, eu acho que é um momento único, né? Acho que assim, em toda a minha vida eu não lembro de uma fase assim tão complexa, assim, tão, né, com tantos lados, assim, multifacetada, né? Depende de onde você olha, você tem uma percepção, mas realmente um desafio para todo mundo. E eu acho que para o pessoal que está entrando, Rogério, aqui na nossa live hoje, que acho que devem ser, muitos são os seus alunos, tá? Eu acho que alguns trabalhos estão mostrando para a gente que para os jovens, assim, os mais jovens, tem sido até mais difícil do que para os mais velhos, assim, né? Essa coisa de estar junto dos amigos é muito importante, né? Apesar de eles adorarem, amarem redes sociais, né? É verdade. É, essa coisa do estar próximo às pessoas que eles convivem, que eles gostam, é muito importante, né? E aí acho que ficou claro para todo mundo que escola vai muito além de um espaço que você vai só para aprender, né? Você vai. Estou tendo uma interferência aqui do meu lado aqui na. Doguinho. Uma invasão. Doguinho é bondade. Quer ver? Einstein, dá boa noite, dá? Ó. Olha, que coisa linda. Doutor, antes da gente começar a falar sobre o assunto, né, existe amor nas redes sociais. Engraçado que a Base Nacional Comum Curricular, que ela já sempre a gente trabalhou com ela, mas agora ela fica mais evidente no ensino médio, né, para todos os alunos. E é a primeira vez que abriu o campo para a gente poder falar um pouquinho não só de psicologia, mas de psiquiatria também. Depois que eu fui pesquisar melhor, analisar melhor, agora nesse bimestre, por exemplo, nos colégios que eu trabalho, eu consegui trabalhar um pouquinho de Freud, explicar para eles a importância da psicanálise, né, da psiquiatria também, que muitas vezes passavam sem conhecer, né, o valor da psiquiatria, o quanto isso foi importante para a filosofia também, né, o quanto mudou todo o contexto de problemas, né, como depressão, como ansiedade, e quanto isso Uhum. vai ser importante agora também no nosso novo normal, no nosso futuro, né? Um dos colégios que eu trabalho, o Colégio Amorim, é um colégio de atletas também, né? Que além deles estarem no ensino médio, a maioria são atletas de clubes famosos
E hoje eles estão todos dentro de casa, né? Eles saíram dos clubes, estão todos dentro de casa. Então, assim, o convívio social deles realmente é pelas redes sociais, né? Facebook, Instagram, Twitter. E a escolha do tema, nossa, né? Existe amor nas redes sociais, além de eu ter pesquisado tudo, né? Para tentar chegar a uma resposta única, que eu acho meio difícil, a uma única resposta, né? Seria, porque acaba sendo múltiplos paradigmas, né? De falar de amor e falar do amor nas redes sociais. Mas se nós, né, tanto eu como você, assistimos aí ao nascimento das redes sociais, né? Que nós não tínhamos isso, né? Nós assistimos, começamos a participar, a se adaptar às redes sociais, mas hoje eu vejo, como uma opinião minha, o quanto é importante, principalmente nessa época de pandemia, completamente distópica, né, atípica do que a gente vive. E eu tenho conversado com muitos alunos, às vezes em aula mesmo, eu peço para eles desabafarem, para falar como eles estão se sentindo, todos abrem a câmera para a gente conversar na aula online. O fato de revê-los, né, deles verem um ao outro, acho que acaba fazendo um trabalho de transmitir mais calma, mais esperança, né? E, claro, também falar um pouco sobre o amor, né? Claro. E você sabe que, curioso isso que você está falando, né? Acho que o primeiro contato mais teórico que eu tive com... Bom, eu não me apresentei para o teu público, perdão. né? Mas... Perdão. Boa noite, pessoal. Eu sou Jairo, sou médico, sou psiquiatra, sou biólogo e conheço o Rogério há 20 anos, né, Rogério? 20 anos. Falar isso, desculpa, perdão, não ter me apresentado. Pode contar para eles como a gente se conheceu? Pode, por favor. Há 20 anos eu apresentava um programa na MTV, né? E aí a gente foi convidado para fazer um outro programa, um outro programa diferente, que chamava 20 e poucos anos. E o 20 e poucos anos era, na verdade, uma tentativa da gente de juntar pessoas que pensavam, sentiam, se comportavam de modo muito diferente, expor as diferenças e fazer com que as pessoas trocassem, né? Pudessem trocar informações, conhecer outros universos, e aí, né, que de alguma forma as pessoas pudessem reduzir preconceitos que tinham em relação às mais diversas questões. Então o Rogério participou, acho que foi a primeira temporada do É a primeira temporada dos 20 e poucos anos. A gente teve acho que 4 ou 5 temporadas, o Rogério participou da primeira temporada, que a gente gravou em São Paulo. Foi mesmo. Uma galera bastante animada. Inclusive, já interrompendo um pouquinho o senhor, uma surpresa. Estão aqui já na live a Janaína, do programa 20 e poucos anos da primeira temporada, a Tatiana, o Lúcio, a gente tem contato até hoje, né? Incrível, não sei, espero que o senhor tenha orgulho, o aprendizado que você trouxe pra gente naquela época, aos 20 anos, que as coisas eram muito mais difíceis, até a questão do trabalho, e a gente sem perceber já estava vivenciando a empatia naquela época, né, doutor Jairo? Já estava tentando se colocar um no lugar do outro, né? Eu convidei eles para participar, para mandar perguntas. Uma surpresa para o senhor. Que bom. Aproveitando que eles estão aí, mandar um beijão então para a Jana, a Tati e o Lúcio. Janaína, o Lúcio e a Tatiana. Lembro de todos eles como se fosse ontem. Um pouco de nostalgia, mas eu acho que foi... hoje eu vejo super importante naquela época ter feito parte do 20 e poucos anos, ter tido o programa 20 e poucos anos, onde as coisas ainda não tinham tanta informação, não tínhamos redes sociais também, né? Não tínhamos, em relação ao contexto GLBTIQIA+, também não tínhamos lei, nós estávamos ainda fazendo a primeira parada do orgulho gay ainda, eu lembro disso, né? Eu fiquei lá por mais 8 anos, depois eu acabei saindo. O quanto foi importante, né, a vivência disso. E para nós, experiências, hoje eu vejo o Lúcio muito bem, tranquilo na vida, a Janaína também, que hoje é uma grande mãe de santo no candomblé, faz um trabalho excelente, a Tatiana também casada, com filhos, eu já formado por 2 faculdades, voltei a estudar agora com 44 anos,
estou fazendo história de novo, fazendo história. Eu já fiz filosofia, sociologia, e agora estou fazendo história para aprimorar o conhecimento, que é muito importante, né? Minha faculdade também virou EAD, era presencial, agora está tudo EAD, então eu estou dando aula EAD, estou estudando EAD, fazendo curso EAD, tudo virou a remotamente. Vida é AD. A vida é EAD. Às vezes eu até faço consultas com a minha mãe também, com os médicos, né? E por câmera, né? Virtualmente, né? Mas é uma surpresa. Muito legal. Aproveitando que tá todo mundo aí, Tati, Lúcio, eu ainda tenho contato hoje com a Ana Weisman, que era a outra criadora do programa junto comigo e tal. Se vocês toparem, uma hora a gente faz um get together, põe todo mundo junto num Zoom da vida para fazer alguma coisa legal, assim. Trocar umas ideias. Comentário da Janaína aqui, que ela falou que a gente fez uma rede de afeto há 20 anos atrás. Eu acho muito importante, Janaína, obrigado pelo seu comentário. A Janaína hoje tem uma cultura toda dentro do Candomblé, que eu acho super importante, também a questão da religião para todos, não importa qual ela seja, né? Não importa o Candomblé, se é católico, se é o espiritismo, é muito importante para esses jovens ter essa ligação com a religião, né? Não só com o amor ao próximo, né? E há 20 anos atrás, eu jamais imaginaria que a gente estava fazendo um trabalho e era empatia, né? Era eu me colocar nas dificuldades da Janaína, o Lúcio se colocar nas dificuldades que eu passava na minha vida, né? Enfim, hoje, graças a Deus, tudo mais tranquilo. Claro que a gente abriu o caminho aí para toda essa juventude poder aproveitar de condições melhores, né? Mas tudo isso a gente deve graças a você, aos idealizadores que fizeram aquele programa. E eu sempre vi você, Jairo, por isso, enfim, acho que calhou da gente estar fazendo essa live hoje, muito querido pelos jovens, né? Muito querido. Acho que a maioria do teu público também é o jovem, né? O aluno de ensino médio. Porque você, quando eu acompanho você há muito tempo, você fala com muita clareza, não só sobre sexo, mas sobre empatia, sobre as condições sexuais. Já naquela época, 20 anos atrás, cada vez que você falava com a gente lá, com a turma do 20 e poucos anos, com todos nós, eu ficava pensando, depois ficava admirado, ainda eu estava no primeiro ano da faculdade, né? Aquele mundo novo para mim, né? E eu ficava pensando, depois eu falava, gente, como é importante, né? Foi histórico aquilo que a gente fez, né? Foi muito legal, foi muito legal. E eu acho que a MTV dessa virada aí dos anos 2000, assim, acho que desde o começo, né? A MTV começou em 90, em 2000 ela fazia 10 anos, né? Essa MTV antiga que a gente está falando. Como a gente está falando de uma televisão praticamente pré-redes sociais, como você falou, e pré-internet, a internet engatinhava, né? A gente tinha acessos discados, eram péssimos. Discado, é verdade. Os navegadores eram horrorosos, toda essa história toda de aplicativos, essa coisa toda, né? Que essa geração tá super, né? Já nasceu com isso na mão, basicamente, né? A gente estava engatinhando, então a MTV tinha um papel importante de formação, né? Não só de informação, mas de formação das pessoas, né? Então era muito legal a gente ver os jovens olhando essas discussões. Poxa, eu aprendi muito, né? Eu sou da geração da MTV que entrou na MTV quando a MTV estava perto de 10 anos. Mas, poxa, o quanto eu aprendi com a galera que começou, que inaugurou a MTV, com a Astrid, né? Com toda aquela galera, o Thunder, Marina, né? Esse pessoal que está ali desde o começo, assim, o quanto aquilo era importante para mim também, né? Quando eu entrei na MTV eu já tinha 30 e poucos anos, mas quando eu comecei a ver a MTV eu tinha 20 e poucos, estava na faculdade, então foi um aprendizado muito grande. E aí a gente achou muito legal, primeiro fazer um programa de sexo, né, que na TV não tinha na época, né, em que a gente falava livremente, abertamente sobre sexualidade, sem preconceito, sem tabu, quebrando esses paradigmas, e depois, verdade, já né, quebrava. Já quebrava, né? A gente ficou com um programa 4 ou 5 anos ali na grade da TV, e depois, em seguida, com esse programa que a gente propunha esse contato entre vocês, né? Jovens diferentes, que pensavam diferentes, que tinham vivências diferentes, que, em teoria, podiam até ter uma repulsa pelo universo do outro, uma evitação do universo do outro, e que a proposta da gente é assim, ó,
cada um tem seu universo, cada um tem as suas experiências, cada um tem as suas perspectivas, e a gente tem que entender essas perspectivas, tem que tentar se colocar no lugar das pessoas, olhar para as pessoas, trocar com as pessoas, ter empatia, como você bem colocou, pelas pessoas. E isso é muito importante, né? E acho que isso tem tudo a ver, né, com psicanálise, com filosofia, com tudo isso que a gente está falando, né? Mas é legal, né, a gente ver que hoje você é professor, você passa essas informações um monte de gente, né, uma galera, né? A gente brinca aqui na escola, a única pessoa que fica mais velha somos nós, né? Porque os alunos têm basicamente a mesma idade sempre. Né? Eles entram no primeiro ano, eles saem do terceiro, praticamente eles não mudam nada. Né? Eu costumo brincar, às vezes eu falo que eu sou um professor não muito ortodoxo, né? Porque eu não sigo muito aquela linha de padrão, sabe? Cada vez eu tento mudar, aprimorar mais para tentar atraí-los. Né? Hoje eu acho que um tanto quanto mais fácil, que quando a gente fala de filosofia, e eu sou da época que tiraram a filosofia da grade, né? Tiraram filosofia, sociologia, mas eu lembro quando eu estava no ensino médio, eu tinha aula de educação moral e cívica, o SPB, né, que era a Organização Social Política Brasileira. Depois eles tiraram tudo isso da grade, aí quando voltou a filosofia de volta, hoje a gente tem aí grandes nomes, né? Leandro Carnal, Cortella, o Pondé. Então, eu costumo brincar que eu falo que hoje é tranquilo porque parece que está na moda a filosofia, mas ela sempre existiu, né? Mesmo há 30 anos atrás, quando o pessoal estava na faculdade, nos primeiros anos do curso universitário, se tem filosofia, né? Seja qual for o curso, nos primeiros anos você tem filosofia, né? Você sabe que eu estava até comentando com você, eu dei muita sorte quando eu passei no ensino médio, que na época que eu passei nem chamava ensino médio, acho que chamava colegial. Colegial, verdade. No começo dos anos 80, a gente tinha filosofia, e eu tive uma professora de filosofia durante os 3 anos do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro. A mesma professora, ela chamava Eliane, e eu lembro dela até hoje, assim, e foi muito legal, assim, porque acho que até o final do fundamental, eu achava que o nosso aprendizado era muito quadradinho, assim, sabe? Muito, verdade. Assim, era tudo, né? Assim, você tinha aqueles módulos, você tinha que fazer, não tinha muito espaço para pensar. E aí no ensino médio, eu acho que eu dei sorte de fazer um colégio que tinha essas questões, né? No ensino médio a gente abria o universo, né? A gente não tinha sociologia, mas a gente tinha filosofia. E foi muito legal, assim, aprender a pensar, aprender a entender como os outros pensavam, como se constrói, né, o pensamento, as diferentes formas de você ver o que está acontecendo em volta da gente. Então, eu fui muito feliz, assim, de ter tido uma professora de filosofia, que eu gostava muito. Eu tive um professor de literatura que era de história, na verdade, que era fantástico. Eu tive uma professora de literatura que era incrível e uma de redação que... Então, e apesar de eu ter ido para as biológicas, eu gostava de biologia, esse núcleo de humanas, para mim, foi muito importante para aprender a pensar e enxergar a vida de um outro jeito, né? Sim. E eu acho que definiu o jeito que eu penso, que eu vejo as questões desde então, né? Então, é super importante essa formação em humanas, né? Independente de dogmas, de políticas, de correntes, assim, o jeito que você pode abrir, né? Você vê que tem um cachorro certamente carente aqui em casa. Ele quer atenção. Que bom que ele está participando. Ele quer participar da live. Eu acho que hoje eu dou muita sorte também, Jair, por trabalhar nos colégios que eu trabalho. Enfim, tenho gestores muito bons, muito humanos. Eu troco muita experiência com o meu gestor do colégio, inclusive ele está nos assistindo aqui também. E eu sempre falo, né, que a gente tem que ensinar o que se aprende, mas sempre praticar o que se ensina, né? Eu acho que é muito importante isso. Não só ensinar, mas praticar o que se ensina e sempre perguntar o que está sendo ignorado, né? Eu costumo falar que, por mais que eles tenham filosofia, né, nós tivemos aula de filosofia os 3 primeiros anos do ensino médio, criando ferramentas para a construção do pensamento. Eu acho que o grande e único intuito da filosofia
é fazer com que esses alunos não sejam alienados, né? Que eles se tornam críticos da sociedade, né? Até porque hoje, por conta das fake news, né, das redes sociais, para que eles avaliem aquilo que eles estão ouvindo, para que eles pensem naquilo que eles querem fazer. Hoje também tem uma nova matéria que se chama Projeto de Vida, né? Do autor Léo Freiman, que eu gosto muito também. Ele também é da sua área, né, mais ou menos. E eu também leciono essa matéria Projeto de Vida, fiz cursos, me preparei para isso. E às vezes eu tenho um feedback dos alunos, assim, alguns não têm preparação nenhuma, ainda completamente perdidos. E outros, no segundo ano do ensino médio, já preocupados com meu futuro, qual vai ser minha carreira acadêmica. E o fato de eu também ter alunos que são da área do esporte, né, atletas, às vezes eu pergunto sempre o que está sendo ignorado na vida deles, né? Dando espaço para eles falarem, para eles se posicionarem. Eu tenho, por exemplo, um caso que eu não vou esquecer, não vou citar o nome para não ser antiético, mas uma aluna minha que é patinadora, bastante famosa, assim, e, por exemplo, agora nessa época de racismo, ela disse para mim, ela falou, professor, eu gostaria de me manifestar nas redes sociais, de falar o que eu estou pensando, mas às vezes a assessoria de imprensa dela não permite. Olha que engraçado, né? Então, assim, mesmo que ela seja um aluno do ensino médio, já crítico, já com uma opinião formada, para tentar defender uma causa, às vezes ainda a gente fica estagnado por não poder agir, né? Por não poder corresponder aquilo para a sociedade. Mas eles já são preocupados. Eu fico muito admirado com isso, sabe? Numa sala de, sei lá, 30 alunos, você percebe que mais da metade já tem essa consciência de, poxa, eu não sou mais um, né? Eu já tenho que ser alguém, né? Qual vai ser o legado que eu vou deixar? Isso já na adolescência. E antigamente, adolescente, não vou generalizar, mas o adolescente era um pouquinho mais alienado, né? Ele aceitava tudo como é. Eu costumo brincar com meus alunos, eu falo, vocês já tentaram negociar com o pai de vocês? Vou sair hoje, pai, sábado à noite, o pai fala 10 horas, você tem que estar em casa. Claro que é uma regra, o pai tem uma preocupação com o filho, com a filha, mas eu brinco com eles, eu falo, vamos tentar negociar, né? Vamos tentar usar de argumentos, falar, mas por que eu não posso chegar às 11? Por que eu não posso vir à meia-noite? Né? Não para eles ficarem arrumando confusão dentro de casa, não é isso. Mas para eles poderem conquistar a confiança deles, né? Para eles poderem mostrar para os pais que eles não são mais alienados, né? Que eles já são críticos, eles sabem enxergar o outro, a empatia do outro, né? Viver o que está acontecendo hoje, porque eu falo para eles, na filosofia, o que move o ser humano é a vontade. Se eles não tiverem vontade de fazer alguma coisa, eles não se movem, eles não vão sair do lugar. E eu dou aula, eu vou fazer o ano que vem, doutor Jairo, 20 anos de sala de aula. Né? E a cada ano a gente tem que se aprimorar. Né? Cada ano a gente tem que melhorar não só o que está fazendo, mas dar espaço para ouvir os nossos alunos. Né? Isso é muito importante. Meus gestores me ensinam isso, né? Que o aluno tem que ter a voz, a gente tem que ouvir o aluno. Então, às vezes, até para o conteúdo que eu estou dando, para fazer lá um debate, uma roda de conversa, para eles exporem. Eu lembro que há 2 anos atrás tinha aquela onda de suicídio nos colégios. Você deve ter acompanhado. Como se diz, o teu grande público é jovem, né? E aí a gente fazia trabalhos com eles para ver como eles estavam reagindo com isso, como eles estavam vendo a questão do suicídio. Eu confesso que eu fico muito feliz hoje no ensino médio, acho que até mais feliz do que antigamente, de sentir essa resposta tão imediata, né? Eu acho que é bem isso, Rogério. Eu acho que é uma geração, né, que esse jovem de hoje é um jovem que ele é mais conectado, né, assim, por definição, né, e ele está muito mais acostumado com uma comunicação que é muito mais horizontal, né, assim, muito menos um pensamento, uma ideia, um conhecimento imposto de cima para baixo, e muito mais uma coisa mais em rede, né, mais horizontal, tal.
até pelo próprio acesso que eles têm e o domínio que eles têm das ferramentas de tecnologia, né? Então, eu acho que é um jovem potencialmente mais conectado, mais informado, mais crítico, né? E que se envolve com algumas causas. Não estou falando que todo mundo vai se envolver com tudo o tempo todo, né? Mas eu acho que é um jovem que se envolve e que pode formar um pensamento crítico. Eu estou vendo, enquanto a gente está falando, várias dúvidas ou vários comentários sobre Verdade. construção de... A gente não pode esquecer eles, Rogério. Olha o pessoal Não, mandando a gente volta aqui para responder. Então, eu vi algumas pessoas falando da construção do pensamento crítico e tal, e isso é muito importante mesmo, né? Assim, cada um, né, tem que fazer a sua construção, pode se basear aqui, ali, enfim, mas a pessoa que vai, né, é a própria pessoa que vai fazer essa construção, e uma construção que eventualmente pode ser mudada, reorientada, reencaminhada ao longo da vida, ao longo das experiências, tal. Então, mas é super importante que eles façam né, essa construção e que, enfim, a gente possa de alguma forma colaborar minimamente, né, professores, educadores, pessoas que trabalham na área da comunicação, enfim, na área da construção de conhecimento, para que eles possam ter liberdade para escolherem seus próprios caminhos e construir seu pensamento, né? Eu acho que essa questão da autonomia, da liberdade e da responsabilidade pela construção e pelo comportamento é uma coisa que, né, a gente tem que respeitar desde sempre e fico feliz, né, que essa é uma geração que está fazendo isso de uma maneira mais conectada, mais rápida, mais articulada, né? Não, isso não quer dizer que não tem sofrimento. Tem, óbvio que tem sofrimento, né? Porque sofrimento faz, né? Isso não significa que a gente não vai errar, vai sofrer, né? Vai dar umas derrapadas, mas faz parte, né, do processo de crescimento de todos nós. Quem nunca, né? Quem nunca, verdade. Tem uma professora que trabalha comigo, de biologia, inclusive Márcia, que eu gosto muito, ela está até falando aqui, esse movimento do jovem está muito ligado na atitude dele na rede social, né? Até para a gente falar um pouquinho do nosso tema, que existe amor nas redes sociais, né? Quando você me falou do tema, eu fui pesquisar algumas coisas na área da filosofia. Eu acho que não consegue chegar a uma resposta padrão, assim, se tem ou não tem. Tem também não tem, né? Horas tem, horas não tem, até por conta das fake news, por conta das múltiplos paradigmas. Mas o que eu acho muito importante hoje, não só o fato de você ter essa abertura com os jovens, Dr. Jairo, eu sempre vi isso na tua trajetória, seja na MTV, seja na Fátima Bernardes, em todo o trabalho que você faz, o jovem parece que se sente à vontade de falar sobre sexo com você, mesmo que hoje não seja um tabu. Mas eu vejo dúvidas sobre camisinha, sobre anticoncepcional, e aí também surgiu essa grande dúvida quando a gente combinou de fazer a live, né? E muitos alunos já começaram a perguntar para mim, mas e aí, professor, tem amor nas redes sociais? E eu brinco com eles, eu faço, gente, se, por exemplo, Aristóteles estivesse vivo, né? Vamos supor que Aristóteles estivesse vivo. Você acha que ele teria um perfil no Facebook? E eles ficam pensando... Hoje eles já conseguem devolver a ideologia deles, eu acho isso muito bacana. Eu até usei como fonte de pensamento, discuti com eles um pouquinho também, já me antecipando, até porque teve o problema aí em Floripa, né? Eu até falei, vamos ver se hoje não tem ciclone, chuva de gafanhoto, de sapo, né? Se nada acontece para atrapalhar. E eu falo para ele, vamos tentar não só usar da empatia, né? Mas da generosidade mental, né? A generosidade de você partilhar aquilo que você sabe, né? E a gente tem aquela pirâmide do conhecimento que eles aprendem muito mais compartilhando um com o outro aquilo que eles aprenderam do que numa aula expositiva, né, do que numa aula na lousa, apesar de eu trabalhar com lousa digital, com televisão, com sala ambiente, mas eles aprendem muito mais quando um está ensinando o outro, quando eles estão debatendo entre eles, né? Acho que isso também é uma área da psiquiatria, né, enfim, que faz com que o jovem tenha outros métodos de aprendizagem, né? Uma questão que eu nunca deixo de colocar em pauta, a questão da discriminação, do racismo, enfim, de toda essa humildade intelectual, né?
E aí, falando do nosso tema, né? O que o senhor acha? Existe amor nas redes sociais? Então, eu acho que existe, né? Também existe ódio, mas existe amor, né? E aí o que eu acho é que a rede social, eu não consigo entender a rede social separada, dissociada, né, da própria construção da nossa sociedade, né? Assim, ela é uma representação, de alguma forma, do funcionamento da sociedade, né? Então, assim, de alguma maneira, né, exagerada, amplificada, focada, enfim, a gente pode usar diversos adjetivos em diversas situações, mas eu acho que ela espelha muito o nosso tecido social, né? E o que que eu sinto, né? As redes sociais, de alguma forma, elas facilitaram muito o contato entre as pessoas, né? Quer dizer, se a gente for pensar, né, e tem até alguns estudos muito interessantes nesse sentido, né? O ser humano, né, é um ser, é um animal extremamente social, né? Ele precisa estar conectado, ele precisa estar próximo, ele precisa estar em rede com os outros. E a gente só chegou até aqui, né, falando em termos de evolução de humanidade, porque a gente é um animal altamente social, né? Inteligente e altamente social. Eu estou contando um pouco isso porque, assim, eu comecei a fazer medicina e psiquiatria, estudar comportamento, depois eu fui estudar biologia, né, já mais velho também, acho que com a tua idade, quando você começou a fazer história, comecei a fazer biologia aqui no Sul, aqui em Florianópolis, acabei biologia e ganhei uma bolsa e fui morar fora um tempo, estudando uma coisa que chama antropologia evolutiva. É um cruzamento de antropologia com biologia para a gente tentar entender a evolução, né, não só de uma maneira biológica, mas também de uma maneira antropológica, né? Então, um pouquinho isso que eu estou contando para vocês, né, acho que tem sempre essa minha leitura, né, do nosso processo de evolução. Então, nós somos, né, seres sociais, nós somos animais inteligentes, né? Dos primatas, talvez a gente seja o exemplo de maior grau de sociabilidade, e isso fez com que a gente evoluísse e chegasse aonde a gente chegou, né? Nós somos uma espécie que, de alguma forma, subverteu a ordem da evolução, né? E, né, se espalhou pelo mundo e hoje é até uma grande ameaça ao mundo, né? Em algumas situações, em determinados padrões de comportamento, a nossa espécie pode ser um exemplo de perigo para o mundo e de perigo para as outras espécies. Então, acho que isso é uma questão Verdade. importante da gente pensar, né? Aí, altamente sociais, altamente comunicáveis, altamente interconectados, e aí surge uma coisinha que chama tecnologia, né? Que vem crescendo, 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 crescendo cada vez mais. A gente fala no desenvolvimento da humanidade assim uma coisa que chama-se de cultura cumulativa, né? Então, assim, nós somos uma das poucas espécies que tem a capacidade de produzir uma cultura, pacotes de cultura que são transmitidos geração a geração, quer dizer, além da transmissão genética, nós temos essa transmissão cultural, e uma criança que nasce hoje, além de todo o arcabouço genético que ela tem, ela nasce com um pacote de tecnologia, de cultura, que é fruto, né, desses milênios de evolução que a gente tem, né? Então, para o ser humano é mais fácil dominar a tecnologia, né, porque ele já nasce com um ganho que é transferido pelos seus pais, pela sua sociedade, pelo seu grupo, né? Então, cada vez mais tecnológicos, né? Quer dizer, e cada vez mais, como a gente é muito, muito conectado, né? Muito social, e com esse avanço da tecnologia, a gente foi transferindo isso cada vez mais para os meios tecnológicos, e as redes sociais, acho que elas representam muito isso, né? Uma representação da importância que tem o contato social, né, na tecnologia. Então a gente está o tempo inteiro, e essa geração dos mais jovens, não sei se eu viajei muito com esse meu papo de evolução humana, mas os jovens, Tá certo. eles estão cada vez mais conectados, né? E aí, o que seria esse espaço de conexão? Um espaço de exercício, né, no mundo ideal, um espaço de exercício de empatia, de aprendizado, de troca, de amor, né? Então, Exatamente. assim, eu acho
nessa medida, eu acho que as redes sociais são um grande espaço, né, de troca afetiva, de troca amorosa. Sim, não tenho dúvida disso. O problema é que, né, o ser humano não é só empatia, amor, troca, né? Exatamente. O ser Como o senhor humano estava... também é inveja, ciúme, raiva, Verdade. ódio, né? E isso também é carregado Exatamente para a rede quando o social. senhor começou a falar, eu lembrei de uma coisa que eu faço em sala de aula muito, e quando fala de amor, né? E aí fala de ódio, e eu costumo perceber, quando, ensino médio, né, geral, e eu já pergunto para eles, gente, vocês sabem o contrário de claro, né? Eles sabem que é escuro, né? O contrário de branco é preto, né? E aí eu brinco com eles, vocês sabem qual é o contrário de amor? E a maioria, né? Ah, é o ódio, é o ódio. Eu falo, não, não é o ódio. Até amigos meus ficam assustados com isso. O contrário do amor é indiferença, né, doutor Jair? Que o ódio ainda é sentimento, né? E aí eles ficam pensando, pô, então não é ódio? Não, que o ódio ainda é um sentimento, né? E nas redes sociais hoje, eu acho importante a gente destacar, né, o que a gente não tem nas relações sociais presentes. Nas redes sociais a gente tem o tal do bloquear, né? Ignorar, que é muito fácil, né? Cancelar. Cancelar, eu não gosto disso que eu estou ouvindo, eu vou bloquear. Eu não quero ler isso, eu vou ignorar. Então, na rede social é muito fácil. Mas e no convívio, né, pessoalmente? Como é que você administra isso, né? Eu costumo brincar que o verdadeiro sábio é aquele que consegue conviver com tudo que é diferente, né? Deixa eu ouvir a opinião aqui, mesmo que eu não concorde, ou que eu não enfim, não acredite, mas eu vou ter que ouvir, né? Como eu digo para eles, eu aprendo muito em sala de aula, né? Não só fazendo cursos ou faculdade, assim como você também aprende com as perguntas que você recebe, né? E falando um pouquinho aí do que você falou da raiva, né? Da ganância, da inveja, eu também falo para eles, gente, vamos contextualizar, né? O que seria a inveja hoje, né? Aí eu brinco, eu falo, a inveja é o Facebook, né? A raiva seria o Twitter, né? Se você contextualizar os pecados capitais hoje, né? Netflix seria a preguiça, né? A gula seria o iFood, e eles dão risada, mas é uma verdade, né? Você contextualizando os pecados capitais, hoje você consegue trazer isso à tona, né? E eu sempre coloco para eles, né, que tudo aquilo que eles acabam postando nas redes sociais, né, por ser uma ação, vai ter uma reação, né? Vai ter uma consequência, né? Então pensa antes de escrever, né? Pesquisa antes de escrever alguma coisa, antes de dar uma opinião. Agora mesmo nessa época do problema racial, né? Que eles estavam, a grande maioria se pronunciando, postando tela preta lá, né? Vidas negras importam. E eu fiz aula sobre isso, eu falei, gente, vocês sabem do que vocês estão falando? Né? Porque não adianta só ter o senso comum, né, doutor Jair? Maria vai com as outras, né? E vamos seguir a boiada. Não, você tem que saber o que você está fazendo, né? Por que você está criticando? Ou por que você está apoiando uma causa? Ou por que você não falou nada, né? Enfim, tudo isso que acaba emergindo, né? Vindo à tona a partir deles, né? E eu até brinco com alguns alunos, eu pego no pé, eu puxo a orelha, assim, no bom sentido antigo, né? E eu tenho alguns alunos que conseguem falar comigo, doutor Jair, de igual para igual, assim. Construindo o pensamento filosófico, falando com razão, com coerência, e eu sempre ensino para eles, olha, vamos tentar se basear um pouquinho em alguém, né? Em grandes escritores, em grandes filósofos. Se a gente consegue se basear em alguém, não ser plágio, né? Mas construir o pensamento através da base sólida de algum pensador, para você aí sim construir o teu próprio raciocínio. E eu tenho alunos que às vezes, eu não gosto de elogiar muito não, porque o elogio acaba estacionando eles, eu sempre vou criticando. Eu brinco que eu não dou 10, eu dou 9. Para chegar no 10 vai demorar, que eles tiram a nota. Né? Mas eu acho tão importante hoje essa devolutiva, e aí quando eu estou nas redes sociais, que claro, eu sigo a grande maioria dos meus alunos, eu vejo lá algumas frases, alguns posts super interessantes, algum compartilhamento bastante profundo. Também faço parte de grupos com eles, né, no Facebook, e às vezes você pergunta lá, faz alguns questionamentos, e eles interagem de uma forma bastante racional. Enfim, hoje eu acho que está muito presente essa questão. Claro, existe o ódio, existe a raiva, existe a luxúria, mas eu acho que existe sim um pouco do amor, né? De você
lê um post de alguém e aí você faz um comentário lá, você usa da empatia, da sensibilidade, né, para com o outro, né? Hoje eu vejo isso entre os jovens, até mesmo quando eu acompanhando você nas redes, e eles fazem perguntas e eu vejo o carinho, o interesse, né, na sua resposta, assim como eu faço também respondendo em sala de aula, dando voz a eles, né, que antes eles não tinham às vezes. Né? Eu acho que é bem por aí que você está falando mesmo, né? E eu fico pensando, né? Assim, a gente vive no momento, né? Você brincou aqui com a história do ciclone, né? Que realmente semana passada a gente teve o ciclone aqui, foi fogo, né? Eu até costumo brincar, né? Ciclone, gafanhoto, pandemia, Bolsonaro. Só falta aparecer o Moisés e levar a gente para dar uma voltinha de 40 anos no deserto, E né? abre o mar Que é, novamente. a coisa tá dura. Mas vai passar, vai passar. Mas assim, Se Deus eu quiser. tô falando isso porque eu acho que assim, a gente vive há alguns anos, né, um momento de polarização muito grande em relação, assim, acho que começou com uma polarização política, mas parece que essa polarização invadiu vários campos da vida da gente, né? Então, assim, pensar diferente é super importante, né? Quer dizer, a humanidade evolui, caminha, se desenvolve porque as pessoas pensam diferentes, né? Trocam, né? Algumas mudam, outras não mudam, a gente transforma algumas coisas, não transforma outras, mas assim, o pensamento e a diferença de pensamento, eu acho que absolutamente, e a discussão da diferença é muito importante, né? Quer dizer, e esse seria um exercício muito bacana da gente fazer o tempo inteiro nas redes sociais. Mas aí a gente partiu para o momento em que assim eu desconsidero a pessoa que pensa diferente de mim. Né? Eu não levo em consideração. É o que você falou. Eu anulo, eu nego, eu cancelo, eu não admito. Né? Porque esse pensar diferente tem vindo com uma carga de ódio, de raiva muito grande. Né? Então, assim, ao invés de, olha, eu posso pensar uma coisa, Rogério, de uma forma absolutamente diferente da que você pensa, mas eu posso te ouvir, você pode me ouvir, eu posso achar que você está falando uma coisa que para mim não faz o menor sentido e vice-versa, mas tudo bem, né? Faz parte, a gente pensa diferente, a gente se comporta diferente, a gente age diferente e assim caminha a humanidade, né? Mas o que a gente tem visto, né? Se você pensa diferente de mim, você é um nada, você é um ninguém, você pode falar a palavra na live? Pode, claro. Se você pensa diferente de mim, você é um nada, eu te ignoro, você é um bosta, sabe assim, esse tipo de Verdade. coisa. E aí, assim, antes de ouvir de discutir, você destrói, você desvaloriza, você não leva em consideração o outro, né? Então, isso é grave, né? Porque aí a gente começa a viver, né, só com as pessoas, viver e trocar, só com as pessoas que pensam igual a gente, o que é um perigo, né? Porque aí a gente perde a nossa individualidade, a gente perde a nossa liberdade, a gente perde o nosso viés democrático, a gente perde a capacidade de entender e de perceber tudo que pode estar acontecendo, né, de uma maneira mais ampla. Então, eu acho que pensar diferente é super bacana. Né? Você pode ser de direita e eu de esquerda. Você pode pensar de um jeito e eu pensar de outro, mas tudo bem, né? A gente pode até ser amigo, a gente pode não ser amigo, mas a gente se respeita. Mas a partir do momento que eu parto para um processo de ódio, de raiva, de destruição do outro que não pensa igual à forma que eu penso, eu empobreço, né, a minha rede social, o meu tecido social, e eu me empobreço também, né? E é muito isso, né? Acho que isso que a gente tem que combater na rede social de alguma forma, e é um exercício que não é fácil, né? Porque a gente também está no meio desse tecido, né? De não deixar a raiva, o ódio, tomar conta das discussões. As discussões podem sim ser acaloradas, as discussões podem sim ser opostas, né? A gente pode pensar diferente, mas de uma forma amorosa, né? Amorosa no sentido assim, eu não preciso amar a pessoa que pensa diferente de mim, mas eu tenho que tratar essa pessoa de uma forma empática, de uma forma amorosa, de uma forma que eu Respeitosa, entendo. né?
eu respeito, é isso, sabe? Porque assim, no final do dia, assim, é tão ruim, né? A gente passar uma vida que a gente viveu imerso na raiva e no ódio, é tão ruim, né? Faz tão mal pra gente, faz tão mal para as pessoas que convivem com a gente, né? É tão melhor, né? E eu não estou aqui fazendo um discurso poliana, não, mas eu acho que é tão melhor a gente poder, de alguma forma, né, respeitar o outro, tratar o outro de uma maneira amorosa, entender o lugar do outro, a posição do outro, a dor do outro, né? Então, acho que isso é muito importante, né? Óbvio que eu nunca vou conseguir ser outro, estar no lugar do outro, ter o mesmo lugar de fala do outro, mas eu consigo essa coisa assim de você tentar se colocar no lugar para tentar entender o que o outro está passando, né? Então, acho que esse é um exercício amoroso e acho que isso eu estou falando de uma forma de amor mais genérica, isso devia ser um exercício constante e frequente nas redes sociais, né? Tem uma frase aqui de um amigo meu, psicólogo também, Tiago Stefani, e ele falou aqui, outra questão em cima das redes sociais é transformar as relações humanas em relações de consumo, né? Hoje está muito em questão não só a sociologia, como todo o estudo do meio social, e eu gostaria de citar Zygmunt Bauman, né? Sobre essa sociedade que ele fala da sociedade líquida, acho que é mais ou menos isso que o psicólogo Thiago Stefani está falando, sobre os laços humanos, né? Quais são as relações que a gente constrói nas redes sociais, né? E o Zygmunt Bauman fala isso da sociedade líquida, que não tem base, né, doutor Jairo? Às vezes não tem base, né? Acaba sendo relações efêmeras, né, de um dia só, até mesmo de amizade, né? Quando eu percebo isso, né? Eu tento sempre manter esse vínculo. Eu acho muito prazeroso eu ter até hoje ex-alunos na minha vida, assim, amigos, enfim, pessoas que já são formadas, né? Eu já estou com 20 anos de sala de aula, então eu encontro, eu tenho amizade, eu mantenho nas redes sociais ex-alunos que, enfim, se tornam amigos da gente, acho que por causa dessa relacionamento que foi criado com solidez, né? Não através dessa sociedade líquida que eu vejo muito hoje. Num dia está se amando, no outro, eu não gosto de comer ervilha, aí já criam lá a hashtag somos todos ervilha, né? Já sai uma campanha aí querendo defender a ervilha. Poxa, mas né, nem todo mundo vai comer carne, alguns vão ser vegano, nem todo mundo vai ser de direita, como você disse, ou de esquerda, mas a gente tem que conviver um com o outro, né? Eu falo para eles isso, cuidado com o que vocês postam, cuidado com o excesso, às vezes, de amor, né? De postagem nas redes sociais, porque senão vai perder um pouco a essência, né? Não sei se eu estou viajando também no meu pensamento, mas quando você acaba se expondo muito, ou expondo muito a tua relação, ela vai perdendo um pouco da essência, né? Eu não sei, parece que a gente precisa, os jovens muito mais, né? Eles precisam da aprovação dos outros, né? Em relação ao seu relacionamento. Não sei se eu viajei um pouco no pensamento. Não, eu acho que faz sentido, sim, Rogério, e, e eu acho mesmo assim que de alguma forma essas relações mais fluídas, essa eu estou aqui segurando a luz que ele está impossível hoje, sabe? Acho que tá carente. É a quarentena. É verdade. Até o cachorro entra na quarentena, sabe? Eu tenho um pequenininho, mas ele só dorme. O Einstein, deixa a gente trabalhar um pouquinho. Então, mas eu acho que as relações, muitas vezes, elas são mais fluídas mesmo. Acho que se a gente fosse analisar mais a fundo como que as pessoas se comportam, como que elas se representam, como elas se enxergam nas redes sociais, a gente já percebeu alguns fenômenos muito curiosos, né? O primeiro fenômeno, assim, é que às vezes eu tenho a sensação que a gente cria pra gente nas redes sociais um personagem, né? Nem sempre a gente é a gente mesmo, né? E normalmente Verdade. esse personagem é uma versão meio que
melhorada, anabolizada, é um avatar da gente mesmo, mas uma versão melhor, né? Só que tudo bem fazer isso, desde que a gente entenda, né, que existe uma distância entre o que a gente é de verdade, o que a gente sente de verdade, e essa projeção que a gente está querendo passar para os outros, né? Então, é importante que a gente entenda o que a gente está fazendo. E é importante que os outros que interagem com a gente também percebam isso, né? Que há uma certa, né? Eu vou postar as fotos de quando eu tô triste ou de quando eu tô contente. Eu vou postar as fotos de um lugar bonito ou de um lugar feio. Eu vou postar as fotos de uma comida boa ou de uma comida marromeno que eu fiz. O arroz, feijão, né? E ovo, né? Então, acaba virando, né, às vezes uma visão um pouco distorcida da realidade. O diabo é a gente acreditar nessa visão distorcida e achar que isso corresponde à realidade. Então, a gente tem que perceber essa distância. Esse é o primeiro ponto, né? Outro ponto que eu acho que você falou com propriedade é essa história da gente criar, às vezes, vínculos profundos com pessoas que, de fato, a gente não conhece, né? Então, se a gente está falando já que na rede social, talvez a gente seja um pouco personagem da gente mesmo, né? E se eu estou conhecendo alguém pela rede social, né, é possível que eu esteja conhecendo um personagem, muito mais um personagem do que uma pessoa de carne e osso e sentimentos, né? Talvez tudo aquilo esteja mais dourado, esteja mais decorado, esteja mais melhorado, né? Então, seria importante que eu pudesse aprofundar um pouco o relacionamento com essa pessoa para tirar essas camadas de criação, né? De decoração, de máscara e poder chegar um pouquinho mais em quem a pessoa é mesmo, né? Ou com quem eu tô interagindo. E aí, se a gente pegar acho que um exemplo muito típico disso são os aplicativos de encontro, né? Então, verdade. Assim, os aplicativos não deixam de ser uma rede social, né? Então as pessoas vão lá, tá? Então, eu estou falando com os teus alunos que tenho certeza que, né, devem usar aplicativos ou já devem ter tido perfis ou, né, conhecido pessoas pelos aplicativos. Então lá estou eu, Joãozinho, 17 anos, na quarentena, sozinho em casa, né, me sentindo o último dos mortais, entro no Tinder. Verdade. Aí entro no Tinder, tô a fim de conhecer alguém e tal, like para direita, não like para esquerda, e vai indo, faz alguns matches, alguns encontros, alguns deu certo, né? Só que assim, né, para cada ok que ele recebe, o Joãozinho pode receber 10 nãos, né? Então, para cada match rolaram, sei lá, 200 não matches, né? Gente que ele gostaria talvez que tivesse dado match com ele, não deu, né? Então, não chega nem perto. Não chega nem perto. E aí o que acaba acontecendo? Estou falando de dois fenômenos diferentes. O primeiro, eu acho que é assim, essa história da gente ter rejeições seriadas. Não o tempo inteiro. Se a minha autoestima não tá legal, se eu tô na quarentena, ansioso, deprimido, mal, de saco cheio, e ainda recebo, né, essas sucessivos nãos, né, essas rejeições seriadas, eu posso ficar pior. Então, esse é uma coisa que a gente tem que entender. E a outra coisa, às vezes eu viajo na maionese porque alguém deu um sim e alguém falou uma coisa para mim que pode ser só simpatia e eu já acho que eu descobri o amor da minha vida, né? Então, tem gente também que viaja muito, 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 muito. Você deve conhecer, né, gente que começou a namorar pela rede social, né? Conheceu na rede social, começou a namorar pela rede social, ficou com ciúmes pela rede social, ficou com raiva pela rede social, terminou pela rede social e nunca se encontrou na vida real. Então, verdade. Ficou tudo no mundo virtual, né? E às vezes tudo isso que eu te falei, em, sei lá, uma semana, 15 dias, aí já parte para um outro. Então, nesse sentido, as relações são mais líquidas mesmo, são mais fluídas, né? E a gente tem que e tudo bem ser desse jeito, mas a gente tem que entender um pouco aonde a gente está no meio dessa história. Acho que essa autocrítica é importante, né? Para a gente não se perder, para a gente não se chatear, para a gente não prejudicar a nossa... ficar, né, com problemas, com questões de autoestima, né? Enfim. Né? Verdade. Eu acho que é importante aí. Um comentário aqui, né? Só queria ler um comentário aqui de um gestor meu do Colégio Amorim, Luciano. Ele fala que ele concorda que a empatia é muito fundamental.
e eu tenho trabalhado isso com eles, para que eles aprendam, e não só aprendam, mas pratiquem a empatia, né? Eles vejam se os vínculos que eles estão criando vão ser duradouros, né? Tentando transformar isso não só naquela relação efêmera, seja de amizade, seja de amor, né? Quando você está relacionando com alguém, para que isso se torne duradouro, né? Para que isso se torne verdadeiro. Eu também quero lembrar que depois eu vou responder, eu, Dr. Jairo, a gente vai responder aqui todas as perguntas, os elogios. Tem um monte de aluno meu aqui, Felipe, Bruno, Lucas, Jonathan, muito obrigado pela participação de vocês. Já só dura 1 hora, né, Jairo? Porque tá tão gostoso aqui, eu ficaria até amanhã batendo papo aqui, matando a saudade. Meu velho. Mas eu já tenho ainda um monte de coisa a fazer ainda antes de Eu sei, mas de antemão já quero agradecer você por ter aceitado o convite. Muito obrigado. Agradecer o pessoal aí que entrou com o maior carinho, a Janaína, o Lúcio, a Tatiana. Eu brinco, falo que é sessão nostalgia, mas é bastante legal, né? Acho muito interessante a gente relembrar daqueles momentos que foram tão importantes para a construção do meu caráter, para a construção do nosso caráter, né? Eu lembro lá quando a gente falava de preconceito já, ainda não existiam leis, não tinha nada disso que pudesse defender, né? Mas o quanto que a gente, até a nossa própria opinião, já fazia com que a gente se colocasse no lugar, né? Fazia com que o outro me respeitasse, né? Respeitasse o que a gente estava vivendo ali. Não só pela questão da sexualidade, mas pela questão também da Janaína, que era, né, enfim, da pobreza, né? A questão da diferença, só voltando um pouquinho lá no passado, porque era um pobre e um rico, né? Um fortão e um gay, lembra? Tinha esses opostos, né? E você nos fez aprender aquilo, né? Eu sou muito grato a você, Jairo, a vida e a você dessa forma, de ter construído isso com pessoas que pensavam opostas, mas que a gente tinha que se respeitar e respeitar um ao outro, né? Dentro ali do programa, do bate-papo, que tudo era real, nada era combinado, né? Isso enfim, é muito, muito importante. Também gostaria na pesquisa que eu fiz, de falar do filósofo Jean-Jacques Rousseau, que ele reconhece não só o amor próprio, né? E essas formas diferentes de amor. E quando a gente acaba expondo esse amor para que seja importante, mas que não fique ali banalizado, né, doutor Jairo? Para que fique ali real. Tem tanta pergunta aqui, mas que hoje não vai dar tempo de responder. Depois eu vou responder todos aqui. Mas estou bastante feliz. Acho que a gente falou muito, não deu nem tempo de responder as perguntas. Verdade. Mas eu estou muito feliz. Confesso que foi a primeira vez que eu fiz a live. E assim, os comentários, os alunos ficaram super empolgados. Tem um monte de coisa aqui. Obrigado a todos que mandaram perguntas. Obrigado a todos que participaram. Quero agradecer também os colégios que eu trabalho, Colégio Amorim, Colégio São Germán, Colégio Garofa Lugali. Agradecer os meus amigos que me incentivaram. Essa coisa aqui vicia, né, doutor Jairo, fazer live? Que eu gostei muito. Olha, bom, eu queria assim, falar para você. Eu vejo que você sempre fazer. Eu falei, agora eu vou pegar o jeito. Você está dizendo que foi a tua primeira vez, eu não posso deixar de perguntar assim, foi bom pela primeira vez? Foi maravilhoso, doutor Jairo. Muito bom. Acho que live, é importante, live, nesse momento de... Vou te contar que live, assim como outras coisas na vida, né, vão melhorando com a prática e etc. É verdade. Então, a gente aprende a andar de bicicleta e não esquece nunca mais, né? Eu estava ansioso. Eu estava ansioso, mas obrigado por você me deixar assim super à vontade, como sempre. Bom, eu já te conheço há muitos anos, sempre te segui, sempre admirei seu trabalho. A gente está sendo aqui parabenizado de diversos parabéns aqui, Felipe, Cristiane, enfim, todos mandando os parabéns pela live. Achei super gostoso, super importante nesse momento de isolamento, poder levar um pouquinho dessa palavra, né, na visão tua da psiquiatria, esse jeito que você tem de falar com o jovem,
eu sempre admirei, né? Eu te conheci quando eu era jovem ainda, né? 20 anos. Você é Muito jovem obrigado, ainda, viu, Rogério? doutor? Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo de coração por participar aí comigo. Quem sabe numa próxima a gente volta de novo. Joia, olha, eu queria agradecer então aí a tua acolhida, a tua simpatia, mandar um beijão, um abraço para todo mundo que participou aí com a gente, teus alunos, enfim, as pessoas que te seguem, ou as pessoas que eventualmente me seguem, que vieram aqui